Olá galera, tudo bem? Eu sou o Tiguá, professor de Química, e nessa videoaula eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a lei de Hess. Mas a lei de Hess é uma aplicação, uma coisa mais direta para o vestibular. A gente vai ver como que eu consigo, a partir das equações dadas, por exemplo, em determinados exercícios, chegar na equação de formação do metano. Então o caminho para a gente fazer isso, o caminho para desenrolar, é a gente pensar na soma de equações e na soma de deltas. Em outras palavras, eu tenho que dar um jeito de manipular essas equações que são dadas para conseguir chegar nessa equação aqui de baixo, que é a equação de formação do metano. Então, o olhar que eu preciso ter é, primeiro, o que eu tenho na equação de baixo, que é a equação que eu quero chegar, que é justamente essa daqui, e o que é que eu tenho nas outras equações que sejam comparáveis. Por exemplo, na equação que eu quero chegar, eu olho para ela e o carbono grafita, ele está para esse lado aqui, ó. Ou seja, ele está para o lado dos reagentes, na equação de observação que eu quero chegar. Aonde que eu encontro o carbono grafita? Eu encontro o carbono grafita aqui na primeira equação, ele está para o mesmo lado. Então, essa observação faz com que eu vá ajustando as peças desse quebra-cabeça. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar aonde que eu tenho um componente que me interessa e manipular a equação para ajustar. Nesse caso, como o carbono grafita está para o mesmo lado dos reagentes, tanto na equação de observação quanto naquela que eu vou manipular, e outra coisa, a proporção em número de mols é a mesma, então essa equação química é fácil da gente analisar. Eu vou pegar e vou manter ela do jeito que ela está aqui, ó. Tudo bem? Aí eu vou escrever ela aqui do lado. Então, como que eu escreveria essa equação desse jeitinho? É só copiar ela para cá. Então, em outras palavras, ficaria o carbono grafita, tá? Mais o que? O O2 gasoso, que vai produzir para a gente aqui CO2 gasoso. E o valor de ΔH1, ele não muda, ele continua sendo menos 394 kJ. Agora, a gente vai olhar para o segundo, para o segundo ponto de observação. Então, quem que é o H2? O H2 ele está aqui para o lado de quem? Para o lado dos reagentes. Aonde que eu encontro H2? Nas equações dadas pelo exercício. Professor, está aqui na equação 2. Pô, legal. Então, se o H2 ele está aqui, a gente olha para ele. Ou seja, está para o mesmo lado? Está para o mesmo lado de quem? Dos reagentes. Só que tem um detalhe, a minha proporção estequiométrica ela está diferente. Então, se eu tenho um 2 aqui embaixo, eu tenho que pôr um 2 aqui em cima. Só que não vale só pôr para ele. O que eu fizer para ele, eu faço para toda a equação, inclusive para o delta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, manter essa equação. Tá? Eu vou manter essa equação química, só como aqui eu tenho 2, ali eu tenho 1, é necessário que eu multiplique toda ela por quanto? Por 2. Então, como é que ela vai ficar aqui do lado? Ela vai ficar assim, ó. 2H2 gasoso, mais o quê? Meio vezes 2 dá 1O2 gasoso, que vai produzir para a gente 2H2O líquido. E esse delta, que eu vou chamar de delta H2, agora ele também ficará multiplicado por 2. Então ficará 2 vezes, como eu mantive a equação química, menos 286 kJ. Beleza? Agora a gente vai olhar para a equação química, vai analisar e verificar quem que está faltando. Está faltando metano. Não esquente a cabeça com O2, você vai ver o que vai acontecer depois. Deixa ele de lado. Olha o metano. O metano está para o lado de produtos aqui. Aonde que eu encontro? Eu encontro ele na terceira equação. Como ele está para o lado de produtos, e aqui ele está para o lado de quem? De reagentes. Eu tenho que fazer esse cara vir para cá. Então, em outras palavras, é necessário que eu inverta a reação química. Então, eu olho para o metano aqui, achei ele aqui, só que estão o quê? Em lados opostos. Aquele é reagente, aquele é produto. Então, eu preciso inverter, mas a proporção estequiométrica é a mesma. Qual que é o legal? Apenas inverte o processo. Então, vou fazer o quê? Inverter. Pô, bacana. Ao inverter, a gente leva em consideração, então, que essa reação pode ser escrita assim, ó.
CO2 mais 2H2O, né, CO2 gasoso, mais 2H2O líquido, tem que produzir para a gente CH4, o que? Gasoso, mais 2O2 gasoso. E o que acontece com esse ΔH3? Se eu invertir o processo, inverte o sinal. Ou seja, esse processo é exo. Aqui, o processo passa a ser mais 890, ou seja, processo endotérmico. Muito bem. Feito isso, eu já arrumei o quebra-cabeças. Agora eu vou ter que somar as equações para ver se eu consigo chegar nessa daqui, que é minha equação de observação. Então, ao somar as equações, lembre-se, os intermediários eles devem ser cancelados, porque eles se repetem aqui e aqui. Então, o que vai acontecer? O que eu vou conseguir, né, tirar aqui da jogada? Já estou vendo, olha só, CO2 aqui em cima com CO2 aqui embaixo, pode ser cancelado. Duas águas aqui com duas águas ali, e olha que barato. O2 mais O2 dá quanto? 2O2. Desse outro lado eu tenho o quê? 2O2. Então eu faço o quê? Cancelamento desses caras aí. No final da história, acaba que a gente tem então o carbono grafita mais 2H2 gasoso, que dão o quê? CH4 gasoso. Pô, legal, cheguei na equação química que eu queria. 99% do exercício está resolvido. Mas se eu quero determinar nesse processo o ΔH dessa reação, então tudo que eu fiz para as equações, eu fiz para os deltas. Então, se eu somei as equações, eu tenho que fazer a somatória de deltas. Ou seja, o ΔH da reação vai ser a soma do ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3. Perfeito? Ou seja, o ΔH ficará menos 394, mais 2 vezes menos 286, mais 890. Portanto, o ΔH nessa soma aqui vai dar para a gente um valor de mais 76 kJ. Ou seja, esse valor de delta mostra que esse processo aqui, ó, ele é um processo que absorve calor, ou seja, esse processo de formação do metano é um processo endotérmico. Beleza? Muito bem, curta a nossa página, tá certo? Lá no Facebook, se inscreva no site e comente. Até uma próxima aula, um abraço.